Aqui é o seu canal Sabedoria do Bode. O que eu estou aqui trazendo neste momento é uma das coisas que tem feito com que a humanidade chegue a tal ponto em que a crença torna-se algo que realmente leva as pessoas a terem uma ideia diferente da sua realidade. Do que é que eu estou falando? Eu estou dizendo que todo mundo, em geral, a maioria das pessoas tem sempre uma crença, tem algo que ela acredita, que ela coloca aquilo como a realidade de sua vida, como a realidade de um país, a realidade de uma sociedade, a realidade daquilo que ela crê como seja verdade. E o que nós viremos ver aqui neste vídeo é aquilo que nós estamos acostumados, principalmente aqui no Brasil, em todas as partes do nosso país, que nós presenciamos, que todas as pessoas são documentadas, todos têm o comprovante do seu nascimento, do seu local, tem um CPF, tem uma identidade, a qual ele pode transitar dentro de um país, de uma região para outra, ser identificado, fazer uma compra, e assim ele tem a facilidade de conviver com o seu próximo, se identificar em qualquer momento, em qualquer local que ele esteja. Quando isto não ocorre dentro de um país que todos assim creem que seja o país mais evoluído do mundo. Então nós vamos nesse vídeo comprovar dados em que o próprio repórter americano, ele testifica com com a sua própria palavra, com a própria boca, dizendo e relatando aquilo que nós desconhecemos sobre uma grande nação chamada USA, ou Estados Unidos da América. Então vamos ouvir, vamos dar conhecimento, ou aprendermos com ele na realidade, não ser apenas ouvinte, mas consciente de uma realidade que nós desconhecíamos. Eu, pelo menos, desconhecia até o dia de hoje. Universidade de Brown, da University Brown, dos Estados Unidos. Recém-aposentado. Agora vou ter que corrigir agora, mais exames, mas eu livre para fazer suas pesquisas. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigado, Denise. Obrigada, James. Primeiro, abrindo aqui as conversas, né? A gente estava falando aqui desde o começo do programa, a gente estava falando sobre julgamento do STF, Bolsonaro, está falando sobre as questões econômicas. Eu trouxe aqui, James, um pouco de uma pesquisa recente de popularidade do governo do presidente Lula, avaliação na pesquisa bastante, liga ali um sinal de alerta para o governo, a gente estava tratando disso, inclusive, aqui com o André, e com o Pedro Paiva, nosso correspondente aí nos Estados Unidos. O Pedro trouxe aqui essa expectativa em relação à política de tarifas impostas pelo Donald Trump. Eu queria, antes de entrar nos detalhes, Denise, certamente a Denise é sempre muito disciplinada, deve ter feito uma pauta muito delicada ali e cuidadosa também nas questões, mas eu queria te ouvir um geral, assim, como é que você faz? Denise fez uma entrevista recente contigo que tratou sobre isso, sobre o governo Trump e o mundo. Como é que você vê essa postura dele, do Donald Trump, em relação a essa política econômica, essa política de tarifas, e como nos Estados Unidos isso tem impactado? O povo está achando essas tarifas positivas? Está achando que vai gerar emprego nos Estados Unidos? Como é que está sendo repercutido isso tudo aí? Então, a maioria das pessoas está contra a política do governo para implementar mais tarifas. Isso é claro, uma maioria, não me lembro exatamente, eu acho que é 60%, menos que 40% está a favor. Então, ele não está convencendo o público, e em parte porque 95% dos economistas dizem que as tarifas vão aumentar a inflação e vão criar muitos problemas econômicos para o país. Inclusive que nós vimos com a reação das bolsas de valores que baixou muito o valor das ações nas bolsas por causa dessa política tarifeira, de tarifas. E o Trump vai anunciar daqui a meia hora, 20 minutos, a sua política, justamente porque vai ser fechada a Bolsa de Valores e ele tem muito medo de anunciar essas medidas enquanto está provavelmente caindo muito o valor
das ações na Bolsa de Valores. Ou seja, ele está muito consciente que não é muito popular o que ele está propondo, mas ele acha que é a única solução econômica para reforçar, revigorar a reindustrialização dos Estados Unidos, que não vai funcionar, mas esse é o plano dele. Então, isso vai ser muito interessante, porque eu acho que estamos na beira de uma possível guerra de tarifas internacional. Só que o Trump, ele tem um talento político de saber quando ele precisa recuar. Então, não sabemos se ele vai implementar, vai ter uma reação, ele vai declarar que ele venceu a oposição, ele conseguiu negociar alguma coisa, então ele vai declarar que ele foi vitorioso, ou ele vai passar para outras questões. Mas, nesse momento, estamos ansiosos para saber exatamente quais são as propostas concretas, que parece que até ontem eles não têm terminado de decidir o que eles vão fazer. Vai ser muito interessante saber isso hoje à tarde. Denise? Certo. Então, Daiane cantou a minha disciplina, mas vocês tocaram em duas pautas que eu já tinha elaborado aqui, duas perguntas, então eu fiquei meio manca no meu início aqui da pauta. Mas, quer dizer, eu ia iniciar exatamente te perguntando sobre os tarifaços e as consequências para a sociedade americana, mas você já desenvolveu com muito brilhantismo tudo isso. Mas agora, então... é um elemento importante de ontem, que eu imagino que... Porque eu leio Folha, Estadão e outros jornais brasileiros, então os jornais brasileiros conseguem acompanhar de uma maneira bastante ampla a realidade americana, só que muitas vezes eles perdem os detalhes. Eu acho que os resultados eleitorais em Wisconsin ontem foi muito significativo, porque houve uma disputa para uma membro do Corte Supremo estadual, uma mulher democrata, embora que seja não partidária essa eleição, e um outro candidato que era um republicano. Era fundamental para a política interna do Estado, uma pessoa mais à esquerda ser eleita, e ela foi eleita por 10 pontos. É num estado que sempre está muito dividido, sempre quem ganha as eleições presidenciais são uma questão de 1, 2 pontos, é muito, muito apertado. E na Flórida, onde tinha 2 eleições especiais, porque 2 pessoas saíram do Congresso, o Trump ganhou esses 2 distritos com 30% e 37% nas eleições de novembro. E agora os candidatos deles ganharam, mas com 14% de votos, a diferença entre os vencedores e os democratas. Então, uma outra indicação que os republicanos estão muito enfraquecidos com a política, tanto do Trump quanto de Elon Musk, e parte desse descontentamento é sobre a situação econômica, porque ele prometeu resolver a questão de inflação desde o primeiro dia, e até agora não está acontecendo isso, está aumentando os preços da comida e de produtos básicos no país, e todo mundo tem medo que essa guerra de tarifas vai aumentar a inflação de imediata, que é uma indicação que Trump vai ser muito enfraquecido por causa disso. Isso, eu ia comentar com você que esse tarifaço provavelmente vai aprofundar a inflação, vai radicalizar, e isto vai esgotar a popularidade dele. Uhum. Agora, por outro lado, ele tem um estilo muito pirotécnico, parece que ele não está dando muita importância a isso, porque ele sempre acha que pode dobrar a aposta. Isso vai ter reflexo nas bolsas de valores e também com relação aos outros países. México e Canadá já estão com negociações em andamento. A von der Leyen, a líder da União Europeia, disse que eles já têm, tal como o Brasil fez ontem, um plano de reciprocidade, quer dizer, toma lá, dá cá, né? Vão também retalhar. Agora, não é interessante nem para a União Europeia, nem para o Brasil, usar essas ferramentas. O ideal é que a gente também negocie. Você acha que ele vai dar abertura para esse tipo de abordagem, essa negociação? O problema com Trump e analisando Trump, e qualquer jornalista que tenta fazer isso, está como analisando uma menina mimada de 7 anos que está controlando o país mais importante e mais poderoso do mundo.
uma pessoa totalmente imprevisível. Não tem a menor ideia. Teoricamente, ele vai usar essas tarifas para negociar condições mais favoráveis para os Estados Unidos, baixando a temperatura. Mas não se sabe, porque é uma pessoa muito omitivo, e ele pode decidir hoje à noite, às 3 da manhã, que ele não gostou da maneira que tal país reagiu e aumentar as tarifas para 100%, por exemplo. Ele tem ameaçado os países BRICS, se eles tentam fazer uma nova moeda, que ele vai aumentar os tarifas para 100% nos países do BRICS. Então, não se sabe se é blefando ou realmente vai fazer isso. Eu acho que, como ele acredita nessa medida econômica há 40 anos, e ele insistiu desde a campanha eleitoral que essa seria uma das medidas mais importantes deles, eu acho que ele tem que mostrar, como ele está fazendo com as deportações de imigrantes, que ele está fazendo um serviço, que ele está fazendo um trabalho. Então, em um certo momento, ele vai ter que fazer alguma coisa muito dramática e depois recuar. Eu acho que ele vai recuar muito com a pressão dos apoiadores deles, do Partido Republicano, os empresários que estão perdendo bilhões de dólares na Bolsa de Valores. Nem fala sobre Elon Musk, que perdeu 25% do valor da sua companhia nos últimos 4 meses. Ou seja, uma pressão muito grande de setores empresariais que vão ficar muito preocupados com a política e vão pressionar muito ele. Então, eu acredito que ele vai recuar. Mas não sei. Difícil, sabe? Denise, queria perguntar ao James, a gente tem assistido e analisado aqui com diversos especialistas, né, essa postura na política por parte do Trump, e ela é um traço que a gente vê em outras lideranças da extrema-direita pelo mundo, né? James, você acredita que o Trump representa, de fato, uma ruptura definitiva da política tradicional republicana, ou é uma continuidade das tendências que já tinha aí nos Estados Unidos, mas não aflorava tanto? E dentro dessa questão, como é que ficam as instituições? Porque aqui no Brasil a gente vê um direcionamento muito claro com relação ao judiciário, principalmente, que foi o que freou boa parte dos ímpetos da extrema-direita. O Trump faz o mesmo caminho, sinaliza numa mesma direção. Como é que você vê isso? Primeiro, há um diálogo, uma relação dialética entre os Estados Unidos e o Brasil, no sentido que Trump está... Bolsonaro e a extrema-direita está muito atento ao que Trump está fazendo nos Estados Unidos e, na medida possível, está imitando. Invasão do Capitólio, 6 de janeiro, invasão do Praça dos Três Poderes, 8 de janeiro. Negando o processo eleitoral nos Estados Unidos em 20, negando o processo eleitoral no Brasil em 22. Agora, mandando Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos para fazer uma campanha dizendo que o Brasil é uma ditadura agora, e Trump fazendo a mesma medida, dizendo que o Biden foi um ditador e tudo que Biden tem feito tem que ser desmantelado. Então, existe essa relação entre os dois e entre outros movimentos da extrema-direita mundial, com o qual há um diálogo muito forte com Trump e uma maneira de copiar certas medidas. Por exemplo, qual é o grande herói, além de Putin, na Europa, de Donald Trump? É Viktor Orbán, de Hungria, que teve um processo muito inteligente e lento de tomar o poder e controlar a situação, neutralizando o Congresso, o Judiciário e eliminando a democracia no país. Por exemplo, está proibido uma passeata LGBTQ na Hungria nesse momento. Passou uma lei no Congresso proibindo a parada, que é a coisa mais banal e democrática e maravilhosa que tem, mas é uma ameaça, a mesma medida que Putin tem. Então, Trump tem essa afinidade, como J.D. Vance tem uma afinidade com a extrema-direita alemã, quando ele deu uma saudação à Aliança pela Deutschland, para a Alemanha, que é uma aliança da extrema-direita. Então, existe esse diálogo, essa coordenação, essa conversa entre essas forças da extrema-direita. Esse é um lado, uma realidade. Agora, o Partido Republicano está nesse caminho, basicamente, há 50 anos, 60 anos, para reverter todas as conquistas dos movimentos dos direitos civis dos negros nos anos 50 e 60, os movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, e outros movimentos sociais que surgiram nos anos 60 e 70 para transformar setores da sociedade americana, criar uma consciência
meio ambiente, uma sensibilidade sobre várias questões que até então não estavam sendo muito sérios no país. Então, eles estão querendo reverter isso. Agora, eles tinham muitas resistências, várias questões que eram impossíveis os republicanos tentar desmantelar. Um deles era a Previdência Social, que nós chamamos Social Security, Segurança Social, que é um dinheiro que você paga do seu salário todos os meses. Quando você aposenta, você recebe esse dinheiro como um tipo de pensão, uma aposentadoria. E sempre dizia que não era possível mexer com esse programa, porque todo mundo recebe, 70 milhões de pessoas recebem na sua aposentadoria, e seria um suicídio político de mexer com esse programa. Ele está mexendo com esse programa. E outro republicano nunca tinha o poder e a capacidade política, a determinação de mexer com isso. Então, o processo dele, de Elon Musk, para destruir o estado de bem-estar que foi estabelecido nos anos 30, em reação à Grande Depressão e à crise econômica mundial dos anos 30, está sendo destruído sistematicamente, e não sabemos se vamos poder reconstruir esse estado de bem-estar depois do mandato dele. Inclusive, o cara está dizendo que ele tem direito a uma terceira mandato pela sua leitura da Constituição, que fica, para mim, evidentemente, que ele não tem direito. Só pode ficar em 2 mandatos nos Estados Unidos mesmo, interrompido. Diferente do Brasil, quando o Lula passou 2 mandatos, ele saiu e depois ele podia voltar para 2 mandatos. Nos Estados Unidos é só 8 anos como presidente. E se você for assumir a presidência como vice-presidente, você pode ficar até 10 anos no total. Então, ele está utilizando o seu poder de dominação do Partido Republicano e não tem oposição séria. Porém, e sempre é interessante, há 4 senadores que assinaram uma proposta de lei que vai tirar o poder de Trump estabelecer tarifas para o Canadá. E não vai ser aprovada na Câmara e não vai ser assinada por Trump, porque é uma lei, mas o fato que 4 ou 5 senadores republicanos estão à beira de apoiar essa medida é uma indicação de que começa, em certos momentos, em certas situações, uma leve resistência no Congresso de parte dos republicanos contra o Trump. Você vislumbra movimentos de rua contra o Trump ou é cedo para pensar nisso? Não, para nada, ao contrário. A gente tem que entender as 3 questões. Primeiro, a política de Trump de entrar e chocar e criar pavor entre as pessoas, cria um desespero e uma falta de saber como responder à política do Trump, como ele levava 4 ou 5 medidas novas todos os dias. 50 decretos presidenciais no dia da posse, e em seguida desmantelamento do governo, 1000 medidas, e todos os dias ele inventa 3 ou 4 coisas para confundir as pessoas, desorientar o jornalismo e saber qual é o eixo principal. Isso aconteceu com o Partido Democrata também. Eu acho que eles estão começando a perceber a necessidade de unificação e de mobilização, e independentemente da ação no Congresso, em todo o país, eu não estou exagerando, são 435 distritos de Congresso, onde pessoas são eleitos deputados. Eu acho que já em 300 desses distritos houve passeatas, manifestações, comícios, protestos, visitas ao escritório do deputado ou senador para queixar sobre a política. É uma mobilização muito significativa. Isso, de um lado, protestando contra as medidas de recortes do governo federal, e, do outro lado, contra Elon Musk, e são os protestos contra o carro dele, e são cada vez maiores. E eles estão chamando dia 4, dia sábado, um dia nacional de ação contra o Trump, que eu acredito que vai ter protesto em todo o país. Não vai ser 1 milhão de pessoas em Washington, porque a política é de descentralizar isso e colocar muita pressão no Congresso, especialmente os republicanos, para que crie uma possível rixa, uma possível separação, uma certa tensão entre setores do Partido Republicano. Vai ser muito poucos, porque a grande maioria dos republicanos, quase todos, são aliados fiéis a Trump. Porém, os resultados eleitorais ontem, com certeza, assustou os republicanos sobre as possibilidades de eles perder a Câmara de Deputados em 2026 e
perdeu o controle da Casa Branca em 28. Perfeito. Ô, Denise, num outro cenário também, nessa toada sobre a estrutura, né, que faz o Trump, no Brasil a gente viveu, o James certamente acompanhou, e isso é parte da arquitetura da tentativa de golpe de 2022, 23, é o ataque ao sistema eleitoral brasileiro. Né? Então, deslegitimar as urnas, o processo eleitoral, dizer que ele ganhou, mas que foi roubado. Enfim, Bolsonaro emplaca essa estratégia e mantém ela, inclusive, nessa situação. O Trump tem sinalizado nesse mesmo caminho também. Como é que isso... é copiar do Trump, na verdade. Ah, é? O 6 de janeiro já foi com essa pauta. Eu concordo com o James, que eu acho que foi copiado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele tem agora ido numa linha de tentar modificar esse sistema, agora com ele no poder. Isso. E o que o Bolsonaro fez naquele período foi justamente isso, estava no poder e tentou mexer, tentou fazer voto impresso, etc. e tal. O Trump também está indo nessa mesma linha, né, de querer mexer no sistema, porque ele aponta na visão dele... Aproveitando que está no poder... Mas o problema isso encaixa institucionalmente, tem uma tradição de desconfiança dos eleitores em relação ao sistema eleitoral? O sistema eleitoral brasileiro é totalmente diferente do americano, no sentido que o brasileiro é muito centralizado, organizado, bem feito. Eu acompanhei, estava no Brasil em 22, fui convidado para assistir a avaliação das urnas do TSE, mas de São Paulo, não no federal. E RE, né? Fiquei muito impressionado. Passei um dia muito impressionado com o sistema, eficiência e impossibilidade de você hackear tudo isso. Nos Estados Unidos são 50 estados que fazem 50 leis diferentes. Eles estão, o Congresso e os estados controlam as eleições, não o executivo. O executivo não tem nenhum papel nas eleições federais. Só que ele está tentando propor uma lei que não vai ser aprovada no Congresso para limitar o acesso ao voto das pessoas. E qual é a medida que ele está propondo? Que você tem que ter prova da sua cidadania, ou seja, que você nasceu nos Estados Unidos. E eu tenho meu passaporte porque eu viajo internacionalmente, mas a maioria dos americanos nem tem passaporte para provar a sua como ato de nascimento, e a grande maioria das pessoas não sabem onde é seu ato de nascimento. Nós não temos RG, é uma questão estadual, que a maioria dos estados tem a obrigação de ter uma carteira de identidade, mas não tem essa unicidade de documentos. Então, ele está querendo impor isso, que você tem que provar que você é cidadão. Isso vai afetar pessoas mais pobres, que não têm essa documentação, mas também vai afetar a base dele, porque a maioria das pessoas que põem ele também duvidam que ele tem provas que eles nasceram nos Estados Unidos se não tiver um passaporte. O próprio Elon Musk. Hein? O próprio Elon Musk não é americano. Não, essa é outra coisa. Mas ele já tem cidadania. Ele não é americano, mas ele conseguiu cidadania. Então, ele tem direito a até votar. Não pode ser candidato a presidente. Está falando dos que não têm documentação, certo? Isso. E não tem documentação, pessoas que não... Por exemplo, me custei 3 meses a encontrar o meu ato de nascimento, porque eu não sabia onde estava. Minha mãe tinha uma cópia, eu não tinha. Então, tinha meu passaporte. Então, a maioria das pessoas não tem facilmente esse material. Se for aprovado esse tipo de lei a nível nacional pelo Congresso, que não vai ser aprovada facilmente, então cabe o Partido Democrata de organizar uma campanha constante de ajudar todos os votantes a ter documentação para poder votar. Ou seja, é necessário mobilizar, porque o sistema americano eleitoral é feito para as pessoas não votaram. Foi construído dessa maneira para, em outro momento, não deixar os negros votaram, e agora limitar qualquer pessoa que não seja claramente alinhada com o Partido Republicano a votar. Só que é difícil controlar isso e você vai fazer medidas que podem afetar também a base republicana também. James, você está desnudando um Estados Unidos totalmente diferente do que se tem notícia, né? Porque a ideia que se tem é de um país super organizado com
grande controle sobre a sua população, os seus cidadãos. E, no entanto, aqui você tem carteira de identidade, tem o CPF e tem todo um sistema SUS de saúde que pode amparar os cidadãos. Vocês aí, então, pelo que você está dizendo, não tem nem sequer como medir o tamanho da população a partir dos seus documentos, né? Não, inclusive que há um sentimento da direita contra essa documentação também, porque eles acham que é uma maneira de o Estado controlar o cidadão. É uma noção de localismo, de desconfiança no poder, que é muito enraizada na cultura americana, pela história da conquista, da maneira que foi colonizado e tudo isso. Então, é diferente nesse sentido do Brasil, e tem muitos mitos sobre o Brasil, muitos mitos sobre os Estados Unidos. O discurso nacional brasileiro, eu diria, está mudando, é que o Brasil é uma democracia racial. Sabemos que isso é papo furado. Mas se isso for discurso nacional, que me lembro brigando com as pessoas nos anos 70 sobre isso, da esquerda, que achava que sim, era assim. O discurso nacional americano que é uma democracia, que é o melhor país do mundo, que não tem país mais democrático, que tudo é mentira isso. Eu fui criado nesse mito. Na escola, no meio ambiente liberal do Partido Democrata, criticando isso como uma militante da esquerda. Mas é um mito nacional e, em certo sentido, tem instituições democráticas fortes, por uma tradição forte democrática nos Estados Unidos. Só que tem contra-forças que estão querendo eliminar essa democracia para implementar um tipo de neoliberalismo que não existe em lugar nenhum no mundo que ele está querendo implementar aqui. Ou seja, neoliberalismo não era somente... Bom, ele está contra o neoliberalismo no sentido que ele não quer mercado livre, ele quer controlar os mercados e comércio. Mas neoliberalismo no sentido de eliminar o poder do Estado, diminuir o máximo o poder do Estado. Ele está querendo fazer isso com Elon Musk e está conseguindo. Vai destruir. Você não tem ideia como é a agonia. Ontem cortaram todos os fundos no Departamento de Saúde e Assistência Social, todos os projetos de pesquisa sobre Alzheimer's, que nos Estados Unidos é fundamental a parceria entre as universidades e o governo. E eliminaram, ontem, todos esses programas, ou seja, todo investimento em pesquisa sobre como podemos tratar de Alzheimer's está sendo aniquilado. E eu acho uma loucura isso, mas eu também penso, mas não é somente democratas que têm pais que têm Alzheimer, tem republicanos. E é uma questão, um ataque à nação, que é uma loucura. Essas coisas ele vai ter que pagar para essas coisas eventualmente. Eu acho que vai demorar para as pessoas entenderem isso, mas eu acho que eventualmente eles vão entender e vai ser uma grande derrota dos republicanos quando as pessoas dão conta do dano. Porque o discurso vamos eliminar a corrupção, fraude, mal administração, programas que não servem para nada. Mas, na verdade, isso é uma cortina de fumaça para realmente cortar esses serviços, essas agências do governo, esses institutos que são fundamentais para uma série de serviços que o governo federal faz que vão sendo desmantelados agora. E o mundo sempre se beneficiou desses programas, porque as pesquisas que